E aí, vamos trabalhar o conceito de transferência na psicanálise? Então me acompanha no vídeo. Olá, pessoal do YouTube! Hoje estamos aqui para trabalhar o conceito de transferência na psicanálise, né? Vamos falar desse ponto que eu penso que seja um ponto nevrálgico para a prática clínica e também para o entendimento, para a melhor compreensão daquilo que nós denominamos afeto dentro do arcabouço da psicanálise, né? Então, vamos dar início, né, à nossa pequena aula para falar desse fenômeno que é um fenômeno universal, né, que foi iniciado ali com Freud. Ele toma maior consistência quando Freud vai falar do processo do trabalho dele, na verdade, com a Dora, né? E a partir dali é que isso vai ganhando maior robustez teórica. Enfim, até o Freud pensar a questão da transferência, da contratransferência, né? Coisa que o Lacan vai reler, tá bom? E aí, como é que a gente vai caracterizar a transferência aqui? Bom, a transferência ela pode ser pensada como esse fenômeno universal que explica as patologias a partir da descrição dos sentimentos, dos desejos e das expectativas que são dirigidas a figuras que ocupam o lugar de representação dos afetos significativos para o sujeito. Nesse sentido, então, nós não estamos falando aqui do sintoma bruto, né? Porque dentro até do âmbito da psicanálise nós não trabalhamos com o sintoma bruto, mas nós trabalhamos o sintoma a partir da relação transferencial. Então é importante a gente situar o sintoma a partir da transferência, né? A gente vê muito bem com Lacan que o analista ele se serve da transferência para direcionar o tratamento, né? O Lacan dizia que dentro do âmbito da analítico, né, há uma encenação da realidade do inconsciente. Isso se dá a partir da transferência, né? E com Lacan a gente vai ver que isso acontece principalmente em duas instâncias, tá? Que é na instância do simbólico, onde a gente vai ter o trabalho dos significantes, né? E também na dimensão imaginária, onde a gente vai ter os aspectos afetivos da transferência. E aí, como é que a gente tem então a transferência colocada por Freud, né? O Freud ele vai falar da transferência a partir do amor e diz que a transferência seria a repetição e reatualização das nossas histórias de amor, né? O Freud se serve principalmente da ideia de parentalidade, né? Se a gente for pensar no conceito mais clássico ali, a partir daquilo que ocorre no complexo de Édipo, né? E ele vai tratar do seguinte aspecto, né? Que a partir dessa história do pai, da mãe, dessas figuras que representam o lugar materno e paterno, é que o sujeito ele vai se identificar com algumas modalidades de afeto e nisso vai se inscrever repetições que vão operar demandas, né? E essas demandas que formam a nossa demanda de amor, né? Nossa experiência de amor. E dentro do âmbito clínico, essa roupagem do amor, que é individual de cada um, inclusive, ela vai se demonstrar novamente, né? É isso que seria a transferência, né? Mas o que acontece dentro do âmbito analítico, né? É que há um novo personagem ali, né? Que é a figura do analista, né? E a figura do analista seria esse novo personagem que receberia esses padrões antigos que se repetem na neurose de cada um, né? O analista, nesse sentido, ele é uma contingência nova. Ele vai se servir disso que está incrustado aí nessas demandas afetivas do sujeito, né? E o aspecto da transferência, né, ele vai revelar esse padrão amoroso, como eu estou trazendo para vocês, mas também vai revelar aquilo que tem de mais selvagem, de mais
difícil de lidar de cada um, né? No sentido de que a transferência ela também vai demonstrar um aspecto rebaixador, né? Daquele que recebe essa mensagem de demanda de amor. Por isso que o sentimento mais próximo do amor é o ódio, né? A gente sabe muito bem disso. Então vejam bem, existem pessoas que vão ocupar um certo lugar na nossa vida psíquica que atualizam figuras que aparecem como representantes para nós, na nossa dinâmica psíquica, de uma certa autoridade, né? Isso vai caracterizar a transferência e também vai revelar uma certa ambivalência na lida com essas figuras, né? As nossas relações, por exemplo, com professores, nossas relações com chefes, nossas relações com os médicos, são relações que permeiam esse lugar do saber, né? E que constituem uma certa autoridade daquele que ocupa esse lugar. Nesse sentido, é que a gente vê que há uma espécie de regressão por parte do sujeito no endereçamento da transferência, né? E isso num primeiro momento, né? Até porque o Lacan ele vai nos demonstrar que algo dentro do processo analítico cai em relação ao processo de transferência e, com isso, há uma nova maneira de enunciar os aspectos do sofrimento, né? Que vai justamente em direção a um significante novo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que aquele que nós colocamos como autoridade na nossa vida atualiza para a gente aquilo que nós denominamos como o ideal de eu para o Freud, né? No sentido de que a partir dessas relações é que nós atualizamos a ideia daquele que nós admiramos. O Lacan, ele vai reler o Freud, vai atualizar a gente de um modo mais sintético, no sentido de que ele vai colocar a transferência no lugar de uma forma de amor, mas, acima de tudo, uma forma de suposição de saber, né? Ou seja, o sujeito da análise, ele endereça essa forma de amor a alguém, né, que ocupa, num primeiro momento, esse lugar do grande outro, que operaria uma forma de saber fazer com aquilo que acomete esse sujeito. Nesse sentido, o engendramento do sujeito suposto saber, ele criaria um processo de associação livre e de produção de saber que nos auxilia a dialetizar os momentos de verdade, tá? Isso que é importante para o Lacan, né? É saber que esse lugar de sujeito suposto saber, ele opera a partir da dialetização dos momentos de verdade, né? Ou seja, ele consegue fazer essa verdade avançar. A transferência ela vai ser sustentada e vai ser mediada por essa suposição de que o analista ele detém essa espécie de saber, e isso vai permitir que se revele materiais clínicos que são fundamentais para o trabalho, né? Esses materiais clínicos eles vão se dar na instância simbólica, a partir dos significantes, né, que se repetem, e também vai se dar no sentido imaginário, a partir das manifestações afetivas, ou seja, a partir do modo com que o sujeito ele vai lidar com a própria imagem em forma de afeto, né? O sujeito tem uma ideia de si e a questão é como essa ideia de si aparece para o outro, como o outro demanda algo dele e como isso representa algo oposto ou algo próximo daquilo que ele acredita que representa dentro do mundo, né? Então, a transferência ela é uma certa maneira de operar, né, aos nossos desejos, ela vai revelar isso, né? E nós podemos utilizá-la para historicizar e rehistoricizar a nossa própria experiência, né? Ou seja, historicizar essa forma com que nós demandamos amor e a forma com que o outro nos olha, né? O analista ele faz uso da transferência em nome da direção do tratamento. A transferência ela vai revelar como nós nos colocamos
nas relações e como vão operar certos padrões de dependência, como a gente se coloca de forma voluntária a favor, em serviço do outro, na verdade, né? E como que há uma certa tendência em trocar o nosso desejo pela demanda do outro, né? E que é o funcionamento clássico da neurose. Então a transferência ela vai revelar isso e vai revelar a identificação do desejo com a demanda do outro, né? Em síntese. E é isso, tá?